Olá, bom dia. Mais um dia aí, iniciando o nosso café da manhã filosófico, falando hoje sobre a nossa paixão, a minha e do Ti, que é movimento. Então hoje nós vamos falar sobre o tema movimento e o quanto ele é remédio para a alma. Vamos ouvir um pouquinho? Bom dia, Arê. Bom dia, querida. Bom dia, bom dia. Oi, Bi. Oi, Rô. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Pô, falou movimento? Apareci. Pronto. Bom dia, Bom querido. Tudo dia. bom? Tudo jóia. E você? Que Também. friozinho, hein? É? Que friozinho. Friozinho. Tem jeito, ele há de chegar em algum momento. Bom dia, Ritinha. Bom dia, pessoal. Olá. A Bom gente vai dia, falar Fábio. Bom dia, Priscila. de um dos assuntos mais interessantes e preferidos nosso. Não tem como a gente tem uma questão aí que é nata nossa de gostar e de falar de movimento, de gostar de se movimentar, né? Pois é, como faz sentido, né? Depois que você tem o hábito de fazer aquilo, parece que o corpo pede, né? Corpo O pede, movimento, exatamente. quando ele é incorporado, É. arrebata mesmo. A gente sente falta. Você sabe que eu estava aqui pensando, né? Eu tenho dois movimentadores aqui em casa, né? Então, o Léo, que já se movimenta muito, né? Ele é uma criança que está sempre em movimento, tal. Ele transforma o pensar em movimento. Então, ele é até uma questão que a gente trabalha nele, assim, né? Uma questão do controle desse corpo, tal. É bem interessante. E a Maluzinha, né? A gente pega aí crianças pequenininhas, né? Ela com 1 ano agora, sempre tuc, 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 sempre em Impressionante. movimento. E às vezes É, é cada descoberta, né? agora que ela tá ficando muito em casa, ela tá assistindo alguma coisa ou tá brincando com alguma coisa, mas ela sobe, ela desce, ela vai, ela volta. Ela cria as suas próprias situações de se desafiar no movimento, né? E isso Cara, e traz como pra isso é gente. saudável, né? É, Ela vai aprendendo o mundo a partir do movimento, ou seja, se ela está em casa, se ela está na escola, né, ela cria, né? exato. Que bonito isso do movimento dele trazer para a gente essa sensação de criatividade também, né? É. Que a criança tem muito quando a gente vê ela se movimentando, criando desafios para ela própria, subindo, né, nos lugares, aproveitando que ela é pequenininha, então o sofá é um negócio super grande para ela subir, então já é um desafio motor grande, vai trabalhando Não, tanto o e o corpo quanto mais a mente. encantador de tudo isso, a Malu ela não teve, né? Porque como ela, quando ela estava com 1 ano e 3, acho, não, 1 ano e 4, ela começou a história da pandemia, né? E ela Hum, não teve assim grandes contatos com crianças, né? Porque é muito pequenininha, então a vida de uma criança pequenininha ela não é tão social assim, né? Apesar que o ano passado até a gente é, uhum. andou bastante, mas eu percebo assim que a criança ela traz para a gente uma história sobre o movimento que é natural, sabe? Você escalar, eu nunca ensinei para ela, e nem o Léo, porque o Léo não sobe nas coisas, obviamente, ele já está grande, a escalar as coisas. E ela escala tudo, né? Ela tem É, esse ímpeto, e eu queria até falar um pouquinho sobre isso hoje, o entusiasmo de explorar motoramente as coisas, né? Então, que momento será que a gente começa a ser podado um pouco disso, né? Para sim, te falar a verdade, nós não somos muito referências, né? A gente não se poda no movimento, né, Ti? Mas, não. mas muitas vezes a gente começa a se sentir pouco confiante deste corpo que perdeu habilidades
e por isso a gente deixa de fazer, né? E é isso que nos envelhece, é isso que nos vai fechando no nosso próprio sistema, né? Você falando isso, me veio a questão da curiosidade, né? A criança está fazendo muitas coisas pela primeira vez de verdade, né? Sim, E nós perdemos essa capacidade muitas vezes de ter curiosidade. E o corpo, né, a experiência, ela leva a gente para esse lugar, né, da curiosidade, da descoberta, e aí para uma naturalidade também de movimento, né? Você vê, o nosso corpo é natural buscar a posição ereta, né? Óbvio, depois de um desenvolvimento motor, a gente se rasteja, a gente rola e descobre mil possibilidades, aí levanta o quadril, percebe que apoiando um lado do corpo, o outro muda de jeito, e daí a gente vai descobrindo isso aos poucos. É tão bonito de ver a criança se movimentar, porque você vê um alinhamento da coluna tão perfeito que os bracinhos e as mãozinhas parecem que estão pendurados. É uma leveza para caminhar. Se uma criança permanecer, né, com essa qualidade de movimento, óbvio que vai mudar a composição corporal, tudo mais. Porém, se a gente analisar, né, essa criança se movimentando, nunca vai ter problema de impacto, porque ela distribui muito bem, está descobrindo o peso, né? Ela pisa leve. É é, bonito de ver, né? Essa coluna organizada para cima, todos os sistemas interagindo, é bonito. exato. E aí disso eu tenho duas coisas, né? Uma é uma coisa que você sempre fala que é sobre mesmo que você seja um adulto e trabalhe muito sentado, movimente-se, né? O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então você tá lá, aí você mexe para um lado, dá uma espreguiçada, volta, senta de forma diferente, alonga. Mesmo que você é uma pessoa que está em home office ou que não tem o hábito até no sofá, é engraçado, né? A Malu, minha professora, é minha professora. Ela fica assistindo televisão, aí daqui a pouco ela tá aqui, né? Aí ela pega a perna, segura na pontinha longa, assim, ó. Fala, gente, que figura! E é bem isso, sabe? Ah, eu tô aqui assistindo, mas acho que eu vou puxar o pé aqui pro lado. Olha, que E ótimo, é cara. exatamente isso, né? É a gente mostrando novas posições, né? E uma E outra Ju, sabe o que coisa, eu acho interessante? Ah, não, rapidinho, só para porque faz muita ponte com o que você está falando. Inclusive, estudos de ponta falando sobre a questão da dor, né? Ou seja, antigamente falavam para as, olha, tá com dor lombar? Fica bem parado e fica bem parado. E viram que não dá certo. não, Se não você dá. ficar parado, ou seja, muitas muitas questões sobre dor lombar se resolvem com um movimento leve, equilibrado. Ou seja, tá com dor lombar, não para de caminhar. Vai caminhar. Muda de posição. Isso é interessante, tem a ver com o que você estava falando. Então você está Sim, no home office, muito sentado, o corpo não foi feito para ficar muito tempo sentado, sim, sim. biologicamente. E aí tem hoje a gente resolveu trazer um tema, né? É, claramente, eu sempre coloco aí no início das nossas lives o porquê da importância desse tema, né? E aí, quando a gente coloca que é remédio para a alma, né? Primeiro, o fato de ser um remédio, as pessoas hoje é, estamos num mundo que vem aí com uma. Já estava epidemiologicamente a depressão sendo acometendo a nossa cultura, né, desse momento planetário, e automaticamente ou junto disso o sedentarismo também crescendo como pandemia muito antes do Covid, muito antes dos vírus, né? E eu pouco ouvi falar sobre essa correlação, né? Então, quando a gente escuta em vários mecanismos de informação aí, a gente falando sobre a ansiedade, a depressão, as questões mentais, não são todos que apontam aí a importância do movimento, né? E a gente já sabe que essa relação é absurdamente direta, né? Os bons médicos hoje prescrevem a atividade física, né?
Bons médicos dizem para uma pessoa que está em tratamento com antidepressivos, vá caminhar. Porque a gente não tem como você prescrever um antidepressivo se existe um outro remédio já comprovado com uma eficácia tão incrível, grátis, que Pois é. depende, que depende do quê? Da sua tomada de consciência e da sua ação, né? Então, quando a gente traz remédio para a alma, é claramente porque os estudos comprovam isso e porque quem já passou por isso, quem já fez exercícios programados aí, sabe da potencialidade desse ato, né? Inclusive, eu tenho Pois é. recebido muito. Eu até conversando com um amigo essa semana que me contratou para cuidar da mãe dele, ele falou assim para mim, Ju, eu nunca tinha ficado tanto tempo sem correr, né? Eu sempre tive a corrida como algo gostoso aqui para minha vida, tal, e eu tinha isso incorporado. E eu parei agora na pandemia. Ele falou: eu tenho me sentido nervoso, eu tenho me sentido agitado, tem horas que eu não sei como distribuir essa energia que eu sinto. Então, é uma realidade do que a gente está vivendo agora, que é a diminuição do movimento, né? Pois é, e os impactos na saúde mental, né, Ju? Por isso que esse tema é muito relevante, né? Porque em termos de físicos, né, já não há mais o que falar, né? A questão dos benefícios da atividade física, do movimento, tá todo mundo careca de saber, né? Melhora na composição corporal, melhora, né, o sistema cardiovascular, melhora a funcionalidade musculoesquelética, né, entre outros fatores, melhora o metabolismo. Porém, né, e as pessoas ainda não percebem que é isso que você falou, os médicos já propõem atividade física como tratamento de doenças crônicas. Né? E essas doenças, elas não necessariamente são doenças apenas do trato físico. Muitas vezes, foi o que você falou também, às vezes a pessoa está com depressão, está com estresse, e já tem estudos muito categóricos falando sobre essa relação direta entre uma atividade física equilibrada e a saúde mental das pessoas. E em tempos de pandemia, quando a gente limita o movimento, limita a possibilidade de movimentação, de ir até o mercado, enfim, de ter essa movimentação do dia a dia, como ela impacta a saúde mental das pessoas. A depressão aumenta, estresse aumenta, ansiedade aumenta. Então, isso é muito relevante de se falar hoje. Quando a gente fala remédio para a alma, que é sempre um tema que a gente gosta de escolher, que tem a ver com ciência, mas ao mesmo tempo tem a ver com esse lado poético que a gente gosta de tratar, as questões do corpo, né, Ju, que obviamente estão em diálogo aí com a alma. O que que a gente pode chamar de alma, né? A gente até estava conversando antes, né, Ju, falar para o pessoal que está assistindo. Alma vem do latim, anima, aquilo que anima, aquilo que nos anima. Olha que interessante. Se a gente pensa em depressão, a gente relaciona com desânimo, desânimo, aquilo que desanima, aquilo que não faz sentido, não vejo sentido. A alma é aquilo, né, segundo a filosofia grega, que é o imutável, aquilo que eu busco, aquilo que é a essência, vamos dizer assim. Tem uma E o palavra que corpo, traduz isso, que o quê? fica me pulsando aqui na cabeça quando você fala sobre isso, que é a palavra entusiasmo, né? Lindo palavra. E a palavra entusiasmo, que para mim retrata quando você fala, olha, aquela pessoa está com a alma, está animada, me vem essa história do entusiasmo, né? E o significado de entusiasmo é exatamente esse estar em ligação com Deus, né? Ter Deus dentro e Deus dentro de uma forma ativa, né? Então, se a gente Uhum. quer materializar uma força maior, uma força, não tem como acreditar que o amor, por exemplo,
o amor pelo próximo, a compaixão, tudo aquilo que a gente acha de bonitinho na vida, ele é uma coisa parada. Que a Não, gente pode. não é aquela coisa acometida sem movimento. Não, o movimento, a ação é o que coloca esse Deus, né, essa força interior para a vida, né? Então, quando eu digo assim, energia vital, eu gosto muito de usar a palavra energia vital quando eu escrevo, vitalidade. É exatamente isso. É ter entusiasmo pela vida. É ter vontade de colocar os seus projetos. E a gente não pode deixar que nada, nem ninguém externamente, mine essa vitalidade. E se a gente dá isso, esse poder ao outro, é porque a gente simplesmente coloca o movimento na mão da outra pessoa e não nós mesmos. Então, quando a gente fala de movimento, ele pode tanto ser um movimento corporal, mas também um movimento da ação, entende? A ação para o que você quer, a ação para o seu sonho, a ação para o seu propósito, a ação do amor que você veio dedicar, ele tem que ser um movimento próprio, tem que partir de você e não esperar que o outro faça por você. Então é Nossa, tem interessante isso, né? muito interessante. E você falando disso, me veio a palavra emoção, que também vem de motor, de movimento. Então, por isso é importante a gente, né, relacionou alma, relaciona movimento, e hoje não dá para a gente dissociar, né? Inclusive falando de saúde, a questão emocional. Então, aquilo, o que te motiva, o que te põe em movimento. A emoção é isso também. É aquilo que nos põe em movimento, aquilo que nos afeta e nos coloca em direção a algo que nós almejamos, ou algo que nós queremos, ou às vezes algo que nós não queremos, né? E aí vale a pena observar bem para onde nós estamos indo. Por É, isso esses cafés filosóficos, eles nos provocam a gente a se perguntar sobre os nortes que estamos tomando, para onde nossa alma está nos tá nos levando. O nosso movimento está indo em direção ao que essa vontade superior, vamos dizer assim, que você, né, desse eu superior seu que gostaria de Oti, chegar, nosso movimento está indo nessa direção. e é muito interessante isso, voltando a fazer a relação com a criança, porque eu acho que a criança, ela traduz o que muitas vezes o adulto tenta esconder, né? Eu vou falar do Léo, por exemplo, né? A gente pode colocar aí as crianças pequenas, mas o Léo, por exemplo, tem 9 anos. E ele traduz, ele é uma criança muito transparente, então ele traduz em movimento as emoções, né? O que você estava querendo dizer. Então, quando alguém fala alguma coisa para ele, ele fica muito feliz, tipo, vamos passear, ele já começa a se movimentar. Ou seja, aquela emoção, né, de vontade, começa, a criança, ela tende a pular, né? Quando a gente conta uma coisa legal, ela começa a pular mesmo. E nós temos isso um pouco retraído, né? E quando ele também recebe uma notícia ou algo que ele não quer ou uma raiva, ele também começa a caminhar, né? E começa a externar isso de uma forma em movimento. Então, isso que você falou é muito interessante. Só que quando você reprime essa vontade de movimentar, porque o que o movimento em relação à ação traz? Eu me movimento para fazer aquela emoção achar o caminho dela natural e gerar um fluxo da vida mesmo. Então, aonde aquela emoção vai me levar? Seja uma raiva, seja um medo, seja um impulso, uma vontade muito grande, né? Às vezes existem impulsos, instintos que nascem em nós e a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, se eu não coloco o meu corpo em movimento, aquilo dentro de mim começa a gerar confusão, muitas vezes doença. É por isso que a depressão, que é uma emoção que está lá sem saber como ser diluída, dissolvida, transformada, se eu não coloco movimento, ela tende a ferir mais. Mas quando eu coloco a pessoa em movimento, e se a gente for analisar fisiologicamente,
o oxigênio gera aquilo também para que eu possa me dar novos insights, enfim. Quando eu caminho com essa pessoa, quando eu ando, quando eu movimento, parece que vai tomando um novo rumo para aquela emoção de forma natural e tendenciosa ao bem-estar, tendenciosa ao equilíbrio. Nossa, e como está interligado, né, Ju? É isso, né? Ou seja, o nosso mental, como você falou do Léo, dispara, então a gente precisa colocar no corpo, isso dá uma espécie de invasão, né, desse estado mental para esse estado corporal, fazer essa ponte. Porque eu acho que nós vivemos, né, num mundo em que a gente, falando sobre corpo, né, hoje, a gente entende que o corpo e a mente, elas se dialogam e não tem jeito. A gente já pode falar dessas doenças psicossomáticas, né? O termo psique vem de alma, olha que interessante. E soma vem de corpo. Então, esse psicossomático é isso, né? Ou seja, alguma coisa que eu não entendo mentalmente, eu acabo me adoecendo o corpo, né? Então, tem muitas doenças com esta natureza hoje em dia que a gente não consegue mais pensar em corpo e mente como instâncias separadas, né? É, Então, é preciso pensar de forma a harmonizar, entender isso como uma coisa só, uma coisa integral, né? E que interessante a gente pensar nisso, porque uma coisa retroalimenta a outra, né? exato. Então, o que eu penso alimenta aquilo que o meu corpo sente, aquilo que o meu corpo faz e sente alimenta aquilo que eu penso. Então, é um sistema muito mais complexo do que se pensava. E olha que interessante, né? A gente tem aquela frase, penso, logo existo. Então, basta eu pensar, o corpo não precisa fazer nada. Então, a gente tem um problema nessa O super frase, né? paradigma, né? Essa frase. O É um super, baita de um paradigma. Depois ele vem a limitante. ser questionado muitas É uma vezes, crença inclusive limitante. é uma crença que pode nos limitar. Mas se a gente pensa o corpo e a mente como algo que, que, Sim. que, que se interconecta, né? Que um corpo como capaz de experiência que influencia o cérebro, que o cérebro influencia o corpo. Daí a gente começa a pensar de forma mais integral e desfiar um pouquinho disso. Então, basta, o que eu quero dizer como penso logo existe, como se a gente pudesse separar, então, né, o que eu penso e o meu corpo. Porém, isso é irreal. Exatamente. E sabe uma coisa que eu queria pontuar também sobre isso? É, as pessoas elas têm um movimento, então, por exemplo, a gente colocou o título lá, né, como movimento remédio da alma. O movimento, por isso que a gente usou movimento e não exercício, né? Porque Sim. exercício, atividade física e o movimento, a vida ativa, são coisas totalmente diferentes, né? Inclusive, uma pessoa que tem uma vida super ativa, que faz as coisas a pé, que caminha, enfim, usa as escadas da vida aí, né, dos lugares aonde encontra, ela nem precisa de uma atividade aeróbica sistematizada, ela não precisa de um exercício, né? Então, quando a gente entende A não ser que exercício, tenha um objetivo muito específico, né, exato, Ju? Mas em termos de saúde, não. tá super cumprindo. Exato. Então, quando a gente entende o exercício como algo programado que a gente precisa fazer para suprir algo que não foi feito no decorrer do meu dia, né? O meu estilo de vida hoje não me proporciona ter esse movimento com essa quantidade que eu quero dissolver as minhas emoções ou metabolizar as minhas emoções. Essas questões dentro de mim, elas são muito mais claras, esse entusiasmo é muito melhor quando eu coloco tudo em movimento. E aí vem uma provocação para quem está em casa e, por exemplo, nesse momento aí que tem ficado muito mesmo dentro de casa, que é colocar a vida em movimento, é ficar de pé, é mexer naquele armário que você precisava limpar em cima, é subir a escada, né, se for preciso, gerar desafios aí para pendurar roupa, é fazer uma faxina na casa, ir até os lugares, a padaria, o supermercado a pé. Então, é criar possibilidades de uma vida ativa,
né? Então, existe um lugarzinho lá onde as pessoas acham que, para serem ativas, elas precisam se inscrever numa academia. E cultura atual que, para mim, é tão confusa de entender, né? As pessoas, elas pegam seus carros, poluem a cidade, vão até um lugar, ficam bravas para estacionar o carro, um monte de questões, descem, sobem em cima de uma esteira, ficam lá por 30 minutos, olhando um númerozinho, volta, tal. Então, gente, tem uma vida, né? A nossa provocação em relação ao movimento na prática integral é essa, né? É as grandes possibilidades da gente criar, é o que eu te falava lá no início, né? A criatividade da criança é a gente poder continuar criando possibilidades de se movimentar. Quando eu vou Ju, para a isso que você rua, fala. quando eu vou para a Não, rua já é um desafio, né? sim. Não, isso que você estava falando sobre se organizar em casa para colocar um pouquinho mais de movimento, nessa proatividade, de repente fazer uma faxina ou mexer naquele armário. Isso já é muito, muito para um corpo que está só sentado. Então, olha só, tem indicações aí, inclusive de fisioterapeutas que estudam a, a biologia evolutiva, que falam assim, olha, basta para o seu corpo estar, muitas vezes, basta ele estar no chão. Por quê? Se você vai para o chão e, de repente, assiste um programa de TV no chão, por exemplo, o chão, ele não é, prazeroso de cara, entende? Você precisa arrumar outras posições. Então, naturalmente, eu estou aqui no chão, por exemplo, a gente troca de posição. Então, isso já favorece um pouquinho para que a gente alongue algumas cadeias que estão mais encurtadas, que você observe, né? Isso já indo para a questão mais da flexibilidade, mobilidade. E é E muito, óbvio, é se você muito for fazer uma interessante. faxina, você vai fazer um cardio, uma força. Na nossa área, né? Na nossa área é muito comum Mas a olha gente só que fazer interessante, é reunião no tão chão, né? simples. Na nossa área é Pois é, e muito tão simples. interessante fazer reunião no chão, É, né? Eu me lembro é que ótimo. quando eu estava lá na companhia atlética, eu lembro de rodas assim de 20, 30 pessoas, né, fazendo reunião, e aí assim, era um deitado, tipo, alongando, outro, então, assim, né? Porque a gente já está acostumado com esse movimento. E aí a E gente ótimo. vê, E se você for pensar a organização de cadeira, de mesa, o próprio jornal da televisão, você só vê as pessoas da cintura para cima. E que possibilidade incrível essa que a gente tem de comunicar as outras instâncias do corpo, que é a parte de baixo. não, e Né? Então, quando a quantas gente está no chão, a gente emoções precisa considerar isso. E Oi? quantas emoções acontecem numa reunião, por exemplo, né? Ou numa apresentação. Então tem um pouco essa. Ainda tem um pouco esse paradigma, né? Sobre a posição, sobre a formalidade, sobre o corpo, né? Então eu acho que isso está sendo um pouco quebrado, como empresas como o Google, por exemplo, elas soltam aqueles puffs gigantes e aí as pessoas têm a possibilidade de pôr o laptop e ficar lá em algum momento numa posição que não seja da mesa, pensando e produzindo conteúdo. E tem essa questão da hierarquia, que ela não acontece só na questão institucional. Por exemplo, você fala da questão do Google, que tem uma flexibilidade maior ali, até de horário, de posição que a pessoa fica, mas essa hierarquia que a gente estabeleceu antigamente, de que o cérebro, né, é muito importante, e óbvio que é, porém, ele é mais importante do que o resto do corpo e ele tem que ficar em cima e o corpo só serve para sustentar sua cabeça. Porém, hoje a gente vê que a neurociência tem falado bastante que formas complexas de movimento alimentam e criam possibilidades novas no cérebro. Então isso é muito rico, né? Então, eu lembro que o Renato falava antigamente, a gente achava que o corpo era o primo pobre do cérebro, né? Que ficava ali com o estereótipo do forte e burro, Pode né? burro, né? Então a E pessoa para ser você, inteligente ela tinha que ser toda né, franzina, tá, para ser inteligente. Não, não não necessariamente. necessariamente.
E a gente traz também na prática integral, né, Tia, essa história do movimento, que ele é um movimento criativo, ele é um movimento... a história do Forte Burro, ele vem também de um processo onde a gente militarizou o movimento, né? Então, a musculação com aquelas máquinas gigantes, que hoje a gente já sabe que serve para muito pouco, né? Porque a Em gente termos de pode criar... complexidade, de movimento, né, de Pode, riqueza que temos para é muito explorar. complexo, né? A gente pode criar movimentos de diversas formas. Então, vem aí o boom do movimento funcional. Aliás, ontem eu assisti uma live do Nunão, né? O Nuno, que queria até convidar todo mundo que está aqui ao vivo. Quinta-feira eu vou ter uma conversa com ele aqui no meu canal. O Nuno Cobra, que foi um dos inspiradores nossos e nos ensinou muito sobre a prática da saúde integral. E ele dizia exatamente isso, né? Mas que absurda essa história de movimento de exercício funcional. Mas que movimento que não é funcional? Ele falava daquele jeitão dele. Ele é muito Mas quem foi brincadeira. te chamou de exercício funcional? Mas tudo funciona. Tá movimentando? Funciona. E isso é muito Olha que simples. olha. Essa simplicidade do Nuno, ela choca, né? Ela Porque choca. E isso é o poder enquanto o dele, muito forte. fitness criou uma possibilidade complexa, né? Que é o step, que é o amo de paixão, todas essas novas possibilidades, mas criou na cabeça das pessoas uma complexidade de exercício. E no fundo, o exercício é uma coisa muito simples, né? É fazer aquilo que o seu corpo pede em movimento. Então, falando da história Criou uma necessidade, eu acho que é isso, né? Criou, quando você fala algo complexo, em termos assim de necessidade. Então, parece que para eu ter uma vida saudável, eu preciso dos materiais mais caros, da esteira, que pode corre por mim, a esteira, né? Ou seja, não tem como. A, a gente precisa de ter essa simplicidade quando a gente olha para o movimento, para a atividade física, inclusive quando a gente está pensando nela como um remédio para a alma. A simplicidade, porém, olha que interessante, a simplicidade não é ser simplório, né? não, Chegar em termos de simplicidade é, é complexo, porque o nosso corpo tem movimentos complexos, desde sensações, né? O quanto a gente consegue estar atento para as sensações quando a gente está na prática da atividade física, o quanto a gente está totalmente presente naquele momento, né? Até em termos mesmo motores. Olha o nosso corpo, a gente é capaz de movimentos que outros animais não conseguem fazer. Por exato. exemplo, ficar num pé só, a capacidade de equilíbrio do ser humano. Tem pessoas que se equilibram em slackline, olha que maravilha. Cadeia Nós aqui na nossa cruzada, né? prática integral fazemos. Oi? Cadeia cruzada, né? Que a gente As cadeias cruzar as cadeias cruzadas. direita e esquerda. Ô, Ti, Pois é, movimentos de chão. Então a gente consegue ir para o chão. Você vê, um cachorro, a gente consegue ficar em quatro apoios como um cachorro, mas o cachorro fica só um pouquinho em duas patas e já cai. A gente fica é, em dois pés, a gente tem um equilíbrio impressionante. Outro animal fica nessa bipedia e mantém uma caminhada longa, né? Que tem equilíbrio, que tem músculo específico refinamento, para né? estabilizar a coluna. Então, é tão bonito isso de ver esse desenvolvimento do corpo humano em termos Sim, integrais, né? Em termos complexos, sim, porém complexos. dentro de uma Então, simplicidade. Você não precisa de e muito. pegando uma chave com essa história, então, até uma resposta para aquilo que o Nuno falou ontem, esse retorno do exercício funcional, né, que na verdade sempre foi funcional, mas o que foi colocado, acho que pelo mundo aí do movimento e da educação física como funcional, é exatamente algo um pouco mais desafiador, mais complexo, mais provocador em termos de conexão cérebro-neural. E aí, quando eu estimulo esse desafio, eu crio diferentes possibilidades e é aí que eu me reinvento. É aí que vem esse ânimo, essa alma que nasce, porque ela não é robotizada. Senta todo mundo, o mesmo ângulo. Não, você existe N possibilidades de fazer,
né? E é por isso que hoje os treinadores, vem aí uma onda de aplicativos de professores, e assim, os aplicativos, eles vão claramente mostrar possibilidades, mas o treinador hoje tem outra função. E eu acredito que a educação física hoje, para ensinar movimento para uma geração parada, ela tem um desafio que ela é em mexer na alma e não mexer somente no corpo, entende? Então, o treinador, se a educação física não se reinventar num formato integral, ela cria uma estagnação, porque o ser humano não já entendeu que nós não somos só um movimento a ser copiado. Nós somos um movimento a partir dessa emoção que nasce, desta vontade. E aí, Não, Ti, haja vista o slogan do Nuno, né? O chegar ao cérebro pelo músculo, o que é extremamente, na época que ele escreve isso, muito inovador. Hoje a neurociência vem confirmar, chancelar essa afirmação, né? Chegar ao cérebro pelo músculo e ao espírito, alma, pelo corpo, exato, né? E, ou seja, missão, né? É uma missão mesmo, encarar o movimento como algo cognitivo, uma tarefa complexa, em que complexo. a gente, a partir do corpo, acessa esse cérebro, novos estados, novos neurônios e, e estados emocionais, de alma, que a gente pode dizer, aquilo de ânimo, né? Aquilo que nos anima. Olha que Você interessante. sabe, Ti, que esse foi o meu grande start para sair do mundo fitness, né? Vocês sabem que está me assistindo aí que eu tive uma trajetória aí de 16 anos, né, no fitness. Então, quando eu desperto isso, né, quando eu conheço a metodologia do Nuni, por isso eu reverencio tanto e sou grata, né? Obviamente existem outros treinadores e autores para essa teoria, mas ele foi o que chegou a mim com tanto ímpeto, e aí conheci o Ti, querido. Quando a gente cria essa possibilidade de transformar a nossa vida a partir do movimento, e aí eu começo a trabalhar com as pessoas que antes eu não conseguia dar resultados de ânimo, de entusiasmo para a vida, porque essa pessoa estava focada na forma e não na essência. E aí, quando você começa a mostrar para as pessoas, né, que o movimento está ligado à natureza e que essa natureza ela tem um fluxo e um caminhar natural, então é só a gente seguir esse fluxo natural da vida, tal. Quando a gente começa um olhar um pouco mais simples e não simplório, mas simples para o movimento, para mim foi uma desconstrução, né? Porque o meu próprio corpo, ele tinha essa questão, né? Da mecanização. Eu aprendi isso dessa forma. Na verdade, eu não aprendi, eu vim da dança, né? A dança é exatamente a não sistematização do movimento. A dança é algo maravilhoso. Eu acho que para mim, então, foi um retorno ao ciclo de algo que eu já acreditava, né? Então, Olha que interessante. Ju, a Roberta que estava falando isso, né? Se não mexer na alma, ou seja, no sentimento, ela nem se movimenta. Ou seja, como é importante, ao invés dessa robotização, desse automatismo, a gente começar a pensar em enxergar um sentido para aquilo, né? Porque, beleza, a gente pode ter o sentido estético, né? Que daí vira o treinamento cosmético, que é esse que você falou que você estava acostumada. Então, beleza, ele tem um efeito. E olha, o exercício é tão impressionante que ele tem efeito de qualquer maneira. Né? Se você às vezes vai para academia com um fim estético, de repente, se você parar para se envolver com a prática, seja ela musculação, olha, você já tem ganho. Né? Você já está ali naquele momento. Ou seja, eu acho que vai pela questão de mudança de ponto de vista mesmo, né, Ju? Que é isso que você teve. Quando você tem até percebe o tem movimento, esse uma retorno para frase, dança. tem um jargão Ah, para isso, né? Tem um jargão, que é aquela história assim, quando alguém tá te enchendo o saco, você fala, ah, vai andar, né? O que é vai andar? É tipo, vai transformar isso, né?
Então, nós lá na Prática Integral, a gente tem o hábito de olhar para o ser humano de uma forma integral mesmo. Então, saber desde as potencialidades, das virtudes, das questões que estão no consciente, até descobrir quais são as questões que estão inconscientes, estão bloqueando essa felicidade, estão bloqueando essas sensações. E aí, a gente obviamente traz isso com provocação, mas a gente diz o seguinte: vai fazer 3 vezes na semana uma caminhada atenta, né? Um olhar não para o chão, mas um olhar para frente, para as árvores, né? E aí a pessoa, depois de uma semana, ela chega para a gente e fala assim: nossa, você sabe, eu estava treinando essa semana e eu pensei uma coisa. Aí eu e o tio, a gente até se olha, né? Porque a gente sabe que o movimento, ele tem essa capacidade de gerar insights, de gerar a possibilidade de olhar a vida por um outro ângulo. Quando eu começo a ficar muito... O Luciano já até sabe. E nessa pandemia aconteceu algumas vezes de ficar com aquela energia estagnada, ou uma ansiedade, ou uma raiva, tal, eu falo, eu preciso andar, eu preciso correr. E aí eu saio e eu vou metabolizando aquela sensação. E quando eu volto, eu transformo os meus estados. Na prática integral, a gente fala muito disso. Transforme os seus estados, porque você não é a raiva, você não é a depressão, você não é a tristeza, você só está assim. E a única coisa que vai fazer você transformar o seu estado de estar assim é o movimento, porque é o movimento que te coloca para isso. Ah, mas eu não estou matriculado na academia. Filho, não é academia. É vida. A vida te proporciona movimento. Vai fazer compra, vai andar, vai arrumar o armário, como eu disse. Vai fazer, põe um movimento, movimenta a sua energia vital e aí você vai perceber que o seu estado, nossa, mudou. Agora, a pessoa Olha, que se fecha, que senta, que coloca agora, né, nesse frio, um cobertor e remói, e remói, e remói, ela simplesmente estagna aquilo e vai doer cada vez mais. e transforma um problema que tem uma dimensão real X numa dimensão 10.000 X. E aí aquilo de repente já começa a te consumir e ganha uma proporção muito maior. Muito Você mais. sabe que tem até alguns estudos, Ju, que as pessoas estão falando assim, né? Que antigamente as pessoas iam muito para a academia por conta da estética e tal, e depois da pandemia, ou seja, quando você tira essa possibilidade das pessoas se movimentarem, né, livremente pela rua, né, e tal, as pessoas estão indo mais atrás agora de saúde, de perceber realmente é, o impacto do movimento na saúde delas, em termos mais profundos mesmo. Ou seja, talvez nós, como professores, vamos receber mais pessoas agora, não necessariamente querendo perder a barriga, ou querendo ganhar um pouquinho só de massa, ou enfim, talvez a pessoa agora fale assim, olha, eu estou precisando estar melhor com a minha alma, estou precisando aumentar os meus níveis de saúde e de felicidade, porque do jeito que tá, não tá legal. E aí tem um pouco disso, né? A gente vai receber e falar, então vai andar. Vai andar. Provavelmente, uma das orientações com certeza vai ser essa. Por quê? O sedentarismo ele representa uma disfunção, né? A gente fala um pouquinho de funcionalidade. Então, pensar em disfunção é não função. Então, o corpo está não utilizado, está subutilizado. E quando o corpo é subutilizado a partir dessa luz que a neurociência está trazendo, ele não se comunica com o cérebro. Então, você limitar essa comunicação, ela é negativa para os nossos estados e para a nossa emoção, que é tão importante hoje, né? Que a gente está... Nossa, Ju, fiquei sabendo de um dado, viu? E o pessoal também que está assistindo. No ano de 2018, morreram mais pessoas de suicídio do que em guerra. Então, olha que absurdo, que coisa forte, que impactante. Eu fiquei impressionado com esse dado. Muito, Ou muito seja, mesmo. como nós estamos em disfunção, né? Em disfunção. E posso te falar, na minha humilde opinião, as pessoas não declaram dados como o do sedentarismo, que leva a disfunções
exatamente sobre isso que a gente está falando, porque o suicídio, ele é uma dor muito grande que a pessoa quer se livrar dessa dor, e essa dor, ela não tem movimento, ela é uma dor estagnada, porque se ela é uma onda, as pessoas têm momentos de respiro, né? Mas ela ficou tão grande que a pessoa não sabe mais outra forma de olhar mesmo, ela é muito grande. Ou seja, nós esvaziamos o sentido Esvazia da o vida. sentido, é Então, a olha que dor do interessante como o movimento. movimento pode nos levar a esse tipo de E questionamento. eu queria falar uma outra coisa sobre o movimento, que assim, trazendo dados agora científicos, né? O movimento, e aí a gente, sempre que a gente fala de movimento na prática integral, quando você ouvir eu e o Ti falando de movimento, a gente vai falar de movimento moderado. A gente não segue a linha da alta intensidade, mesmo porque a gente sabe, tanto na prática quanto na ciência, que o caminho para a saúde é a atividade física moderada. E moderada é nem fraco e nem forte. É o tamanho ideal para você. No início, você pode precisar de um treinador, como nós estamos aqui ajudando tantas pessoas, a descobrir qual é o tamanho ideal da sua caminhada, ou qual a intensidade. Porém, com o tempo, você já determina isso. É esse ensinamento de olhar para dentro para saber sobre a moderação. E quando as pessoas testam, a ciência testa e comprova que os exercícios moderados geram uma química, uma bioquímica no organismo tão poderosa a ponto de processar e de sintetizar opioides. Só para vocês terem noção, os opioides ou os dopaminérgicos são efeitos encontrados em drogas poderosíssimas, como ópio, por exemplo. Olha de onde vem o nome da droga. Vem de uma substância que nós produzimos. Então, Temos quando os endocannabinoides os também. endocannabinoides, exato. Produzimos. Esse monte de palavrão aí, hoje, muitas pessoas vão para uma balada ou vão para algum lugar, elas pegam uma pílula desse tamanho e querem pôr para dentro. Mas o seu sistema não está pronto, porque não foi ele que produziu para sintetizar e movimentar isso. Porém, existe uma forma natural de você produzir isso, que é você ir dando movimento para suas vidas aos poucos. Então, hoje você caminha 10, amanhã você caminha 15, no dia seguinte você caminha 20. Não vale caminhar hoje e daqui 15 dias. O corpo não é assim, a gente já falou sobre isso aqui nos cafés. Então, precisa colocar rotina sobre isso. E quando você vê, você já está produzindo opioides, você já está dando risada, você já está de bom humor. E não é porque você é assim, é um estado que a sua ação se colocou. Então, seja grato por você fazer isso. Então você se provoca a isso, né? Você se coloca nesse lugar, né? Tem uma questão também de autorresponsabilidade muito Tem. forte, né? Da gente olhar, ver um sentido, como a Roberta falou, mas se não tiver um sentido, um sentimento, algo que me toque a alma, eu nem me movimento. Tudo bem, tem dia que talvez a tua alma, né? Que a gente vai pensar em hábito, né? Se a gente for esperar demais, né, que o corpo, que a cabeça deu o comando, às vezes não é, às vezes começa a se movimentar e vê se não muda, né, Ju, o estado. O E aí a Varela, gente vê, né, Varela fala isso, né? Vai, olha vai só, vir à vontade. vai, depois você vê e o estado muda. Nós temos capacidade de produzir, como você estava falando, né, Ju, esse sistema, né, de prazer. Tem uma substância chamada anandamida, que vem do sânscrito, ananda, felicidade. Né? Estão se descobrindo cada vez mais a relação entre a atividade física e essa produção, né, endógena dessas substâncias. Olha que maravilha! Então não é à toa que as pessoas que fazem atividade física sentem esse prazer e tem pessoas até que ficam viciadas nisso, né? E aí, por isso que também é a nossa função, né? Nem demais, então a pessoa quer demais. Quero correr, eu não vou parar, eu vou correr, eu vou... Não, calma. Vamos no limite, vamos em harmonia, né? De você com você mesmo, da sua cabeça com o seu coração, com a sua ação, vamos em harmonia. Porque nem de Perfeito. mais, nem de mesmo. É a questão da curvinha, né, Ju? Então, você tem um risco de morte muito alto se você for sedentário total,
vai baixando se você fizer um treino adequado, moderado, tranquilo, que tem a ver com o seu momento, e um risco de morte super alto se você fizer estímulos muito agressivos para o seu corpo. Você deixa os seus capilares mais enrijecidos, as suas artérias mais enrijecidas. Então você é capaz de ter uma pressão maior do sangue e ter problemas, enfim, né, de vascularização também. Por mais que seja um maratonista. E aí, Até falando um falar. pouquinho sobre quem está feliz aí com esse momento, né, do mundo? As indústrias farmacêuticas, né? Que criam aí possibilidades de drogas que colocam isso de uma. Então, quando você vai no médico, se ele é um bom médico, ele te prescreve um remédio e, junto, um remédio natural, né? Então, a gente já sabe que o bom médico é aquele que tenta mudar o comportamento, é aquele que tenta te ensinar, ou não tem como ele mudar o seu comportamento, mas tem como ele te provocar a mudar esse comportamento. Não criem uma vaga ilusão de que um remédio te cura. Ele te possibilita ter uma noção um pouco mais clara do problema e da solução, né? Mas se você é sedentário e está escutando a gente agora, cara, começa a pensar em como começar a caminhar, a treinar, a fazer o seu corpo colocar ele em movimento, porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar disso. Ou então você vai começar a tomar doses cada vez mais altas dessa droga para você compreender, porque você não está indo na causa do efeito de fato, né? Então, o que acontece com os remédios antidepressivos e como a caminhada, por exemplo, uma atividade aeróbica, ela entra neste lugar. A gente tem chaves e fechaduras. Imagina que a gente tem também moléculas, sistemas do nosso corpo que eles transportam, tá? São é tudo muito complexo dentro do nosso sistema, mas para vocês entenderem o que um remédio um antidepressivo leve ele vai fazer, ele vai pegar uma substância e vai levar ela até o lugar que ela não está conseguindo chegar naturalmente, né? Então, essa ligação e esse transporte é o que o remédio ajuda a fazer. Ele faz com que os táxis mentais de levar a felicidade, os hormônios de bem-estar, eles aconteçam mais frequentemente. Porém, é exatamente nisso que também a atividade física faz. Então, é como se o remédio do antidepressivo, ele atuasse em um ponto, que é no transporte, por exemplo. Porém, a atividade física, ao mesmo tempo que você está fazendo a caminhada, você está levando o transporte, o metabolismo, a modificação das emoções. Você está levando um pacote de coisas, né? É Então, um tratamento, né? É um inteiro. tratamento que já se fala não farmacológico, né? Ou seja, às vezes, eu acho que o que é preocupante, né, Ju, é a gente achar que a gente pode comprar tudo, né? Essa coisa do consumo, né? Acho que olhar para dentro e falar o que eu estou consumindo, né? Porque, assim, a publicidade, a própria farmácia, alguns médicos que, enfim, não são tão integrais assim, não querem que as pessoas mudem de visão de mundo. E olha que Elas querem, curioso, ele quer né? resolver rápido. Daí você vê as propagandas, né? Tem uma que fala de lactose, que, enfim, muitas pessoas estão tendo problema disso, mas assim, a propaganda é a menina comendo um monte de coisa infinito. Olha como você pode comer infinito. Talvez, se essa empresa tivesse preocupada realmente com a saúde das pessoas, acho que não era desse jeito que ela ia estar mostrando. Consuma infinito, que agora você tem o lá que não sei o que, eu não lembro o nome, enfim, não vou falar também. Mas eu acho que o que é mais importante é a gente ir na causa, na visão de mundo, né, no consumo também, né? O que a gente está precisando consumir para a gente ter esses benefícios. E a atividade física é o tratamento mais simples e mais efetivo. E é não farmacológico, você não precisa consumir nada, é só você fazer. Né? É Me tão à veio uma mão, né? E a gente cena não quer agora na, mudar. me veio uma cena agora na cabeça, né? Quando você fala assim,
Pensa numa imagem de muitas pessoas junto, pode ser uma família, enfim, mas muitas, e todo mundo feliz. Que imagem que vem na cabeça de vocês? Na minha, por exemplo, vem uma festa de casamento na hora da baladinha. Vocês já perceberam isso? Tá todo mundo rindo, todo mundo se abraça, os problemas existenciais somem. É gravata na cabeça. Gravata na cabeça, tá? Uhul, todo mundo sendo As quem eu meninas têm realmente salto. sou. Por quê? Tá todo mundo em movimento, tá todo mundo dançando. A dança, né? A vontade de se movimentar quando você escuta um tum, 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 uma batida, ela é natural, ela anima a alma, né? Então, É, é Ju. bem... É repetitivo falar É, anima a alma, mas é isso. Quando a gente pensa em movimentos de não. felicidade coletivo, tem Puxa, movimento, Ju. né? Tem movimento. Então, gente, não é algo que a gente tá supondo aqui, é algo mais que comprovado. Se você é sedentário, se você está caminhando pouco, tá por quê? Se questione. É preguiça? É o que é? Essa preguiça vai te levar à depressão. Essa preguiça pode te levar a estados de empacar a vida, empacar os insights que te levarão a momentos incríveis. Estados alterados negativamente de consciência, né? Olha aqui. Exato. É Ju, estagnação. você finaliza muito bem essa nossa live de hoje falando sobre isso. Eu adorei isso. Você fez a ponte com o ritual, né? Se a gente for pensar nos nossos ancestrais, todas as civilizações, né, que se investigam, elas têm esse ritual do círculo, o ritual de dança, né? E é uma dança constante. Elas precisavam ter um corpo firme para conseguir fazer essa ponte com o espiritual, com as crenças delas. Olha que coisa relevante isso que você Muito. fala agora, né? Você transporta esse ritual que me veio ancestral para uma festa de casamento que também não deixa de ser uma celebração, uma cerimônia, né? É. A cerimônia vem dessa questão religiosa, de religar com algo muito crucial consigo, né? De partilha com os outros, e todo mundo tá ali naquela pista de corpo inteiro, né, Ju? É. Quando você falou, me veio uma sentada, tá todo mundo sentado na mesa, mas eu falei, olha só, é muito legal a fartura, compartilhar, né? Mas é da barriga para cima. E É. quando você está na pista de dança, você está com o corpo inteiro, com a sua alma reluzente, né? Pronta para compartilhar com os outros e acessar estados elevados. Muito Exato. lindo. É muito lindo, é muito gostoso. Bom, E o então quando alguém movimento fazendo a ponte. Quando Isso alguém tudo. virar para você e falar assim, vai andar, abraça a pessoa, é tão amoroso isso, por isso que a gente hoje vai mandar vocês andarem. Vamos andar, todo mundo vai andar hoje, Vai andar. ótimo. Gente, para finalizar, então, muito obrigada a ti pela parceria de sempre. Ju, Você sabe da minha gratidão. gratidão aí. Eu produzo bem, você produz bem, mas os dois juntos têm realmente nos tornado pessoas muito mais fortes e prontas para servir, né, Ti? Também. Sim, Obrigada a Ju. todos aí que acompanhou Gratidão, o viu, café da pela manhã oportunidade sempre. da sexta-feira com a gente. Queria fazer dois convites. O primeiro é para amanhã, sábado, 9h30 da manhã. Eu vou fazer uma live aqui do lançamento de uma empresa chamada Natural da Terra, aqui no Tatuapé, que inaugura. Eu vou mostrar algumas coisas que tem lá e o quanto esse consumir alimentos orgânicos, frescos, também nos proporciona uma vontade de movimentar e de cultivar a Legal. terra e tal. Então, Amanhã, que horas? amanhã, 9h30 da manhã. Também no café da manhã, Legal. 9h30. Boa, café. E quinta-feira, próxima, 8 horas da noite, tem o Papo com o Nuno. Então, para Não. quem quer ouvir ele falar um pouquinho, e a gente vai conversar sobre a prática integral, e enfim, ele fala pra caramba e fala coisas que nos dão muitos insights para a vida. Convido vocês na quinta-feira, 8 horas, aqui também. Tá bom? Ótimo. Gente, beijo Então vamos grande. celebrar a vida com movimento, né? Acho que é isso. Um beijo. Beijo.